boa noite, iniciando aqui, né, a nossa semana de maratona de lives do lançamento do livro Disciplina e Afeto. Hoje, a nossa live vai falar sobre educação parental e o papel dos pais na autoestima da criança, né, para a autoestima da criança. Estou aguardando aqui a Gisele aparecer, porque hoje a gente tem essa convidada especial e maravilhosa, que é a Gisele. Ela também é uma das autoras desse livro que tá belíssimo, né? Disciplina e Afeto. E a gente vai bater um papo super interessante e necessário sobre a educação parental, né? A gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre essa abordagem, essa nova forma de ver, né, o desenvolvimento das crianças a partir, né, dessa instrumentalização dos pais, para que a gente possa estar construindo aí um desenvolvimento cada vez mais saudável das nossas crianças, né? Que elas sejam cada vez mais validadas e que elas consigam ir se desenvolvendo de uma forma mais conectada com elas mesmas. E a educação parental, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é uma porta aí aberta, uma janela de possibilidades para que a gente possa estar construindo, né, uma educação cada vez mais respeitosa com as nossas crianças. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. A Gisele. Deixa eu dar uma olhada. Ainda não entrou. Será que teve algum problema com ela? Enfim, como eu tô aguardando ainda a Gisele, tem muita gente que eu acho que talvez não me conheça muito bem por aqui, né? Tô vendo muitos nomes diferentes. Então, eu vou me apresentar inicialmente, até que ela consiga entrar aí e fazer parte da live junto com a gente. Mas eu sou Camila, eu sou psicóloga há mais de 8 anos, né? Eu trabalho com essas demandas da infância. Então, vamos botar aí uns 13 anos que eu estudo, né, sobre desenvolvimento, sobre infância, sobre crianças. Ao longo dessa trajetória aí, né, pequenininha trajetória, eu fiz algumas especializações. Hoje eu sou especialista em psicopedagogia, mas também em psicologia e o desenvolvimento infantil. E venho cada vez mais me aprofundando, né, nos estudos e na minha prática, focando na autoestima infantil, porque eu entendo que se a gente, enquanto adulto, consegue ter esse olhar para as nossas crianças, a gente não vai precisar daqui a pouco estar procurando um montão aí de ferramentas para estar fortalecendo o desenvolvimento das crianças, ou para estar focando no desenvolvimento da autoestima da criança. Por quê? Porque vai ser algo mais natural do desenvolvimento mesmo. Então, se a gente consegue olhar para o desenvolvimento das crianças, isso vai se tornando cada vez mais natural. E é isso. Deixa eu ver se é a Gisele. Cadê a Gisele? Gisele ainda não conseguiu entrar para bater o papo com a gente. Vou convidar ela de iniciar aqui, né? Olha, a Gisele apareceu. Boa noite. Já aceitou o nosso convite. Olá, amiga, eu aqui te esperando. Cadê a Gisele? Cheguei por aqui, boa noite. Terminando de arrumar os equipamentos aqui, mas já tá tudo certo. Maravilhosa. Eu já fui me apresentando um pouquinho enquanto te aguardava, então vou pedir para você se apresentar aí, para quem não te conhece ainda, saber um pouco do teu trabalho, quem você é, me conte. Ah, perfeito. Boa noite, Camila, boa noite a todos. Prazer enorme de estar aqui, né, nessa oportunidade, nesse dia, né, importante para nós, coautoras do livro Disciplina e Afeto, né, Camila? Isso. Bom, eu me chamo Gisele Tavares, também está aqui. Eu moro no Mato Grosso do Sul, né? E eu tenho formação em pedagogia, psicopedagogia, mestrado em educação. Também estou, no momento, doutoranda, né, em educação. E tenho especializações, né,
na área também da parentalidade. Então, eu sou especialista em disciplina positiva, coach parental e trabalho na educação, especificamente educação infantil, há mais de 10 anos, né? Transitei pela sala de aula, também tive uma experiência na coordenação pedagógica e atualmente eu estou afastada, né, das minhas atividades docentes por conta da minha pesquisa de doutoramento e estou trabalhando com orientação, né, para pais no formato online. Então, estou educadora parental e desde 2020, né, quando aconteceu aquele boom da pandemia, eu conheci a educação parental e eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa e necessária. Então, de lá para cá eu venho, né, trabalhando enquanto docente, enquanto pesquisadora universitária, trabalhando, né, que as minhas pesquisas, tanto no mestrado, agora no doutorado, eu passei um pouquinho a ampliar, eu estudo biografia no doutorado, né? Memórias, história de vida, mas no mestrado eu pesquisei sobre a infância, história da infância, né? Atendimento à educação infantil, então eu sou apaixonada pela infância. E agora estou aí nesse universo da educação parental, fazendo, né, projetos, já estou coautora, né, nessa obra, Disciplina e Afeto, venho desenvolvendo também alguns projetos, né, para trabalhar mais ativamente com os pais, seja online, seja nas escolas, né? Nós vamos conversar sobre isso, né, Camila, mais para frente. Então, eu estou aí me aventurando, né, nesse mundo da educação parental e estou também estruturando, né, projetos para atender grupos de pais no formato de mentorias e por aí vai. E também eu saio dar palestras, né? Falo para mulheres, seja na igreja, na escola, onde tem mães e mulheres, pais, que me chamaram e eu estou indo. Já falei bastante, né? Era só para me apresentar, já falei Mas muito. amei. Me controle aí, viu, Camila? Fica à vontade. Isso foi uma Obrigada. oportunidade que eu achei maravilhosa, né, do nosso livro. Que a gente tem acesso, assim, a tantos profissionais potentes de tantas áreas diferentes, né? Porque no nosso livro tem fono, tem TO, tem fisioterapeuta, tem pedagogo, tem psicólogo. É um livro muito plural, com um olhar de diversos profissionais, né? Para essa infância, para essa educação mais respeitosa das nossas crianças. Eu já vou dar spoiler para vocês, que eu não sou obrigada a nada, do título aqui, do capítulo da Gisele, né? A Gisele escreveu aqui, ó, sobre desenvolvendo pais e filhos confiantes e capazes. Claro que eu já li, né, o capítulo dela, que eu já vou dizendo para vocês, que eu já estou lendo o livro completo, mas ainda não consegui ler todos os capítulos. E estou amando. Cada capítulo, cada leitura Tá muito bom. Traz uma contribuição importante, né? E é isso. Pensando no meu título, né, que eu escrevi sobre autoestima infantil e o título da Gisele, a gente propôs essa live hoje, falando sobre a educação parental, né, e o papel dos pais na autoestima das crianças. Me conte aí, Gisele, como é que você percebe, né, a educação dos filhos hoje? Que mudanças você percebe de como era antigamente para os tempos atuais, né? Esse olhar para o que precisa ainda, por exemplo, mudar na educação das crianças. Certo. A educação parental, né, principalmente no Brasil, começou a ser falada, vou falar bem brevemente, tá? Para chegar no foco da sua questão. Começou mais ativamente em 2010, né? De lá para cá vem surgindo aí seminários, programas, escolas, formações, das quais, né, nós fizemos, obviamente, né? E só que a educação parental, ela está sendo bastante falada, mas ainda tem muitas pessoas que não sabem, né? Falam, nossa, é moda. Ai, isso é coisa, é maluquice de pedagogo, de psicólogo, de psicanalista, de médico. Não é nada disso. Então, vamos voltar um pouquinho. A educação parental, ela vem desde o final do século XIX, aí 20, aí depois já vem, né, surgindo pesquisas, estudos na área do desenvolvimento infantil, do comportamento, isso e tal. Aí vem toda uma abordagem, né, científica, teórica, para começar dizendo que a educação parental não é
blá, 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 é coisa séria, é ciência, né? Então, veio aí avançando muitos estudos, né? Se destacam Alfred Adler, Rudolf Dreikos, né? Da área da psicologia, da psiquiatria, e vem trazendo, né, novas pesquisas, novos estudos. Aí, nos anos 2000, acontece um avanço muito grande, principalmente nos Estados Unidos, né? Muitos estudos, muitas abordagens, daí vem a neurociência, tem o Daniel Siegel, né, que a gente lê muito sobre a neurociência, o cérebro da criança, o cérebro do adolescente. A educação emocional começa a fazer parte, né, do universo da família. Ai, que O maravilha, livro eu que também você está tenho. indicando. Ai, é maravilhoso. Pais, vocês precisam ler esse livro, ele é maravilhoso. Né? O neurocientista o Daniel Siegel, ele pega a teoria e traz assim, ó, o passo a passo, mastigadinho, qualquer pessoa consegue ler, compreender e aplicar com a sua criança no dia a dia. Então, a educação parental, ela vem, né, desde os anos 2000, aí crescendo, 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 e veio para contribuir. Contribuir com o quê? Com a dinâmica familiar. Veio para nortear aí essa jornada que é o educar, né? Porque educar filhos, educar alunos, que também é para professores, que a educação parental ela está hoje nas escolas, né? Entrando nas escolas, nas igrejas, ela está em todo lugar. Porque em todo lugar tem pais e filhos, né? Se não tem pais e filhos, tem avós e netos, tem tias e tios, né? Então, tem o adulto e tem a criança e tem o adolescente. Então, a educação parental está em todos os lugares. E como antigamente, né? Não vou assim falar muito história. Vamos focar mais na questão problema e solução, né? Para ficar mais claro. Antigamente, né, tinha toda aquela questão que as crianças não tinham muita liberdade para falar suas opiniões, falar seus sentimentos, nem as crianças, nem as mulheres. Isso vem mudando historicamente e culturalmente ao longo dos anos. Né? E atualmente a gente já tem aí uma mudança total, que hoje a gente tem aí a importância de perceber o outro. Esse outro quem? A mamãe, os filhos, porque até então, né, o pai é aquele responsável, que ainda continua sendo, só que nós também temos as mães que passaram a fazer parte dessa responsabilidade. Né, da questão do cuidar da família, que antes era só o homem, agora tem a mulher também. E antes era mais a mãe que ficava ali com o cuidado dos filhos, o cuidado da casa e do esposo. Agora nós temos também, ela faz tudo isso, mas ela também está no mercado de trabalho. E o pai, que era aquele detentor primário, ele não é mais o primário. E ele também passa a fazer parte mais próxima para ajudar essa mãe na construção né, da educação, do cuidar e do educar dos seus filhos. Não está mais nem para um nem para o outro. Isso, né, que vem sendo construído aí socialmente nos últimos 30 anos, né, 10 anos para cá, está mais forte isso. E o que acontece? Aí nós temos pais que não querem mais educar os seus filhos hoje da mesma forma que foram educados antigamente, né? E acontece que o quê? Muitos desafios, as demandas da sociedade, comportamento mudou, né? Se o papel da mulher e o papel do homem modifica, é porque também já aconteceu uma mudança geral na sociedade que resultou nisso. Logo, o comportamento da mulher vai mudar, o comportamento do pai vai mudar, do homem, e o comportamento da criança também vai mudar, seja dentro de casa, seja na escola, né? Então, nós temos aí mudanças demais. E o que acontece com a educação, né, dessa criança, voltando lá para os pais que querem educar diferente? Por que eles querem educar diferente? Porque muitos acreditam que a educação que teve era muito rígida, era aquela educação que oprimia demais, que não podia nada, né? E que era muito castigo, surra e tal e tal. Muitos ainda acreditam naquela frase: apanhei e não morri. Faço isso para os meus filhos para aprenderem a valorizar a vida, né? A me respeitar, que é o que pega, né, Camila? O respeito. Mas a educação parental vem para nos dar uma luz,
que tá uma confusão até. Uns querem educar de forma diferente e deixam os filhos na questão, aquela permissividade. Os filhos fazem o que querem, né? Não tem limites, não tem regras nenhuma. Os filhos fazem o que querem desde pequenininho. Também não é legal. Nós, educadores parentais, não orientamos dessa forma. E também ensinamos, né? Orientamos os pais a punir os filhos, de certa forma. A punir de forma com violência. Nós fazemos o quê? É o equilíbrio entre, né? Você que tem filho, né? Você não ensina limites para o seu filho, você também está deixando de amar, automaticamente. Porque ensinar, dar limites é algo necessário. Você está criando o seu filho para viver em um mundo de regras. Em um mundo que vai ter os limites que essa criança, que esse adolescente, esse adulto vai ter que viver lá fora quando sair de casa. Então, os limites, eles são importantes, mas aí é que tá, como que a gente dá esse limite, que a gente ensina, né? A gente fala com amor e respeito, não é verdade? Então, a gente ensina o limite, a gente dá amor. Então, não é ser permissivo nem ser autoritário. É ser a autoridade para o seu filho, porque o adulto de referência, né? A criança precisa ter o adulto de referência para poder ela crescer, né? De forma aí a saber até onde ela pode ir, para ela aprender também a desenvolver suas habilidades socioemocionais, né? De vida, e por aí vai. Né? Então, e quem são os adultos de referência da criança? É o pai, é a mãe, os adultos, né, que participam do cuidar e educar dessa criança e que estabelece aí os vínculos afetivos mais próximos dessa criança, desse adolescente. E os professores também entram, né, nesse lugar, né, de referência. Só que a referência primeira é qual? Pai, mãe, ou avó, né, ou tio, aquele que educa essa criança e esse adolescente. Então, nós temos aí todas essas questões, né? E a educação parental, ela vem para nos dar, não é para remodelar, não é para ensinar um novo caminho, é para dar um norte para continuar seguindo o mesmo caminho, só que de forma diferente, com empatia, percebendo um ao outro, né? E para que a família, de fato, ela possa se fortalecer e que as crianças cresçam, né? Com autoestima, com habilidades, né? Desenvolver aí as suas capacidades para viver uma infância feliz, né? Depois uma adolescência e depois a fase adulta. Você trouxe algo logo no início, né, da tua fala, do quanto que vem de um estudo científico, né? Tudo isso que a gente está falando não é achismo, não é algo que vem da fonte, vozes da minha cabeça. É algo que é construído cientificamente. Exato. Até se olhar para o que não funciona, o que a gente vê que antigamente era tido como forma de educar, forma de ensinar, que não funciona neurologicamente, né? Neurologicamente, a gente tem essa... Boa noite para quem está chegando por aí, né? Chegou um bocado de gente, tem gente aqui falando conosco. Ai, que Boa legal. noite, sejam bem-vindos para essas reflexões de hoje. Mas, enfim, a própria questão voltada à punição. Por exemplo, um grito, biologicamente, aciona áreas do cérebro iguais como se a criança estivesse apanhando, como se ela estivesse recebendo, né, uma punição física. Então, vejam como isso é algo sério e algo que a gente precisa olhar. Né? Então, a gente não está falando do lugar de quem inventou algo, é algo que é estudado e que é realmente construído na base científica. E quando a gente olha, né, para esse contexto de tudo que você está trazendo, e trazendo um pouquinho para as questões voltadas à autoestima, por que a gente precisa olhar para a forma como a gente educa hoje as nossas crianças? Porque a gente sabe que as crianças, por exemplo, nós seres humanos, nós nascemos com a nossa autoestima fortalecidíssima. É por isso que muitas vezes a gente olha para a criança e diz: menino, esse menino não tem medo de nada, vai lá e faz. As crianças no parquinho, qual é a dificuldade da maioria para chegar ali e fazer um amigo novo? Simplesmente está lá e já vai interagindo, porque a gente nasce confiante, a gente nasce com a nossa autoestima fortalecida. Agora, as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida vão moldando essa nossa relação com a nossa autoestima, né?
para que ela seja mais fortalecida ou menos. E as figuras de referência, elas têm um papel importantíssimo nesse processo. Por quê? Porque são esse primeiro grupo social da criança, né? E aí, assim, o que essas pessoas de referência faz, como eles falam, o que eles falam para essa criança tem um peso muito maior para ela. Por quê? Porque ela está construindo ainda a visão sobre ela mesma, né? Então, a forma como você acolhe ou como você não acolhe, isso vai ser interpretado por essa criança e vai ter um peso nesse desenvolvimento da criança e na forma como ela constrói o olhar para ela mesma, né? No caso, a criança. Mas me diga de forma resumida assim, o que é a educação parental? Para quem está curioso aí, como que você conseguiria explicar para o pessoal que está aí nos acompanhando? Bom, a educação parental, então, vem trazer para a gente um caminho. Um caminho, não é um caminho novo, mas um caminho guiado, né? Então, eu vejo a educação parental como algo que vem para somar mesmo, para trazer uma clareza para a parentalidade, né? Esse mundo parental de pais que estão perdidos, de pais que querem educar diferente. Então, a educação é uma luz. Eu trago como uma luz, né? E existem um caminho, né? É um caminho, é uma jornada. A educação parental, ela é uma jornada, né? E é uma jornada que ela pode ter vários mapas, mas o mapa certo é aquele que cada família vai escolher para si, com base nos seus valores, nos seus princípios, naquilo que acredita que é importante para a sua própria família, para conduzir os seus filhos para a vida, de forma né, com inteligência emocional, né? Então, a educação parental, ela é um caminho que vem trazer aí uma luz para as famílias do século XXI, que estão muito perdidas. Então, é isso, de forma resumida, em síntese, educação parental é a luz que veio para clarear o caminho dos pais do século XXI. E aí, dentro disso, né, a gente tem várias abordagens, né, Camila? Por isso que eu falo, existem vários mapas e cada pai vai escolher, porque também, como tem muitas informações, ao mesmo tempo eu vejo os pais perdidos, né? Porque, como que eu ensino? É disciplina positiva? É coach? É como fala? Neurociência, aquela abordagem neurocientífica, isso e aquilo. Então, tem várias abordagens. Então, a educação parental, ela tem várias abordagens. O que são essas abordagens? São as teorias que tem. Né? Então, é um mundo gigante de ciência. Por isso que é uma ciência. Né? Então, existem várias abordagens e cada pai vai pegar aquela que é mais importante, que esteja alinhado aí com o seu propósito familiar mesmo. Né? Uhum. Eu acho interessante quando você traz, né, essa perspectiva de que não tem um manual, né? Cada família vai escolher. Exato. Porque não é como se a educação parental fosse ensinar você a ser mãe ou fosse ensinar você a ser pai. Isso. Mas é dentro da tua relação familiar, dentro desse ambiente familiar, entender quais são as necessidades existentes ali, Isso. quais são as potencialidades dessa família, também as limitações. Né? Quais são os limites, até onde podemos ir para criar cada vez mais ambientes mais saudáveis para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento emocional, também socioemocional, desses pais, dessas pessoas envolvidas, né, no desenvolvimento da criança. Esse é um ponto que você bem importante. Exato, porque assim, existem ferramentas, técnicas, métodos, metodologias, mas nem tudo que vai funcionar para uma família vai funcionar para a outra. Até porque cada família tem a sua identidade própria. Cada filho tem a sua identidade própria. Você imagina, uma casa que tem aí 3 filhos. Sinto dizer, não tem como você educar os 3 da mesma forma. Não tem. Eles têm aí a sua personalidade, a sua identidade própria. Então, você pai, você mãe, você vai ter que conhecer o seu filho na intimidade, na individualidade de cada um e conduzir o educar deles de forma diferenciada. Você pode ensinar os mesmos valores, os mesmos princípios, mas o como você vai ensinar para cada filho tem que ser diferente. Se você olhar para
as individualidades de cada filho. Então, por isso que a abordagem X ou a Y, não existe a certa e não existe a errada. Existe a que funciona para você. Né? E nós É estamos isso aí. aí para orientá-los. E aí, até nesse processo, né, de educação parental, não é como se você chegasse aqui com a demanda e simplesmente faça assim, assim, assim. Tem toda uma avaliação para entender, né, o que é que tem por trás dessa queixa, como é que é o dia a dia, a rotina dessa família, para que se dê ferramentas que estejam ali conectadas com o que é importante para aquele momento, para aquela necessidade, enfim. Mas já que a gente está falando de conexão, me conte aí, vamos conversar um pouquinho sobre... Não, antes disso, já que a gente estava falando desses processos, lá vai eu com meu TDAH, né? Eu separei aqui uma coisa que eu achei importantíssima do teu capítulo, né? Eu frisei aqui, se você me der aí a licença, eu queria ler um pedacinho do que você escreveu. Com certeza! À vontade. Você colocou aqui, ó. A criação dos filhos é um dos desafios mais complexos, né? Porque exige de nós o conhecimento sobre as reais necessidades do ser humano. Sejam elas fisiológicas, pessoais, sociais ou de segurança e proteção. E a compreensão de como suprir tais necessidades. Por que eu frisei isso daqui? Porque, trazendo para o contexto da nossa live, não é como se a gente tivesse apontando, ó, faça assim, assim, assim. Mas existe um conhecimento que a gente precisa ter quando a gente fala de educar crianças, né? A gente precisa entender sobre desenvolvimento. A gente precisa entender sobre os marcos desse desenvolvimento. O que é esperado para aquela fase. Enfim, tudo isso fala de como a gente vai, do que a gente vai esperar ou não para aquela criança, como vai ser o nosso olhar para essas necessidades que nós, enquanto seres humanos, temos, né? Então, achei maravilhosa esse teu... Ai, como é o nome? Parágrafo. Pronto, lembrei. Parágrafo. E é que isso. Bom. Aí, por isso que eu separei aqui para a gente ler um pouquinho hoje. Mas, voltando lá, né, para o nosso contexto, a gente estava falando de conexão. Me fala aí, como é que tu vê, né? Essa conexão, a importância de se conectar com os filhos, né? Com as crianças, com as nossas crianças. Nossa, eu diria que seria tudo. É quase tudo. A conexão, né? Que eu até trago um pouquinho no meu capítulo, né? Da importância de se conectar com os filhos, eu ainda coloco lá todos os dias. Né? Porque às vezes, na correria do dia a dia, os pais, eles não conseguem se conectar com os filhos. E o que é se conectar, né? A gente usa até uma palavra muito usada, né? No meio digital, se conectar. É estar, sabe? É perceber o filho. Eu sei que é corrido. A nossa vida parece que cada vez mais corrida. Mas você tem um filho. 1 ou 2 ou 3. Eu ainda não tenho nenhum, né? Estou me preparando para ter, né? Se Deus quiser, em breve. Mas eu sei o que é ter os filhos em casa e ter essa conexão e não ter essa conexão pela minha experiência na escola, pelos problemas que eu vivi na escola e também da minha vivência com os meus sobrinhos maravilhosos, que eu amo demais. Então, eu vejo como é bom essa conexão. Por quê? Porque toda criança, ela tem a necessidade de se sentir pertencente, importante. Perfeito. E como que ela vai se sentir importante e pertencente ao papai e à mamãe, aquele espaço familiar? Com essa conexão. O que é essa conexão? A afetividade, o afeto. Seja o beijo quando você está saindo para o seu trabalho, seu filho ainda está dormindo, mesma coisa, vai lá, dá um beijinho. Diga, filho, eu te amo, eu tô indo, mas eu volto. Ou aquele pai que tem uma rotina super, né? Aquele pai, aquela mãe que tem aquela rotina super corrida. Sai de manhã e só chega de noite. No intervalo do almoço, liga para perguntar sobre o seu filho, para quem está cuidando, se é babá, se é algum familiar, né? Liga, manda um oi, manda um áudio. Se você não consegue falar com o seu filho, peça para a pessoa que está com os seus filhos mostrar a sua mensagem, o seu áudio, né? Mostrando, isso é uma conexão, é uma forma de conectar com o filho, é uma comunicação, né? Essa conexão é uma comunicação. Como que eu me comunico? Falando, né? Por gestos,
ou por palavras. Se por gestos, que é o, né, ali, o comportamento, eu não consigo estar todos os dias ali com aquele tempo especial dedicado ao meu filho para brincar com ele, então eu tenho esse momento, seja o acordar ou ao dormir, né? Abrace, beije, diga o quanto que esse filho é importante para você, né? Se você não consegue ter aí uma rotina, não sei se está chiando, tá ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Ah, então tá bom, para mim tá voltando um barulhinho. Você procure se organizar para ter pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias um momento com seus filhos. Se você tem mais de um filho, é importante que você tenha um momento com ele para olhar no olho dele, entendeu? Não é ficar ali com o celular. Filho, eu tô aqui para você, tá? Eu tô aqui, mas também tô aqui resolvendo os problemas que eu preciso resolver enquanto adulto, né? Mas tenha um momento para você se dedicar, igual você falou, né? A gente volta nas fases do desenvolvimento. Cada criança, cada adolescente vai ter aí o que é importante de estar ali conectado com os pais. A criança que é pequena ali, até os seus 3, 4, 6 anos, algo rápido, mas muito afeto, a criança recebe muito bem. Então, não precisa você ficar uma hora ali brincando, pintando um set, como a gente diz aqui no Mato Grosso do Sul, né? Para a criança, né? Para você estar ali. Já o adolescente, talvez você precise de um pouco mais de tempo para você entender o que está acontecendo com esse adolescente. Então, por isso é importante sair, né? Fazer perguntas, se interessar pelo que ele está, pelo que ele se interessa, porque daí conecta o diálogo, né? Se você quer dar uma palavra, uma orientação, quer discipliná-lo de alguma forma, que disciplinar não é punir, né? Disciplinar é orientar. Então, se você quer dar uma orientação, vai, né, pelo que ele se interessa, que você vai conseguindo abrir um espaço para conversar, no caso do adolescente. No caso dos pequenos, né, então, esses pequenos gestos, que eu até coloco no meu capítulo, doses de afeto, essas pequenas dosezinhas de afeto, né, vai fazer uma grande diferença na vida dessa criança, na autoestima dessa criança. Isso é nutrir, né, Camila? Você que é aí estudiosa dessa área da autoestima, essa conexão, né, vai nutrir essa autoestima da criança. E é claro que, na medida, né, do possível, é importante ter experiências significativas com os filhos para que eles criem memórias e, ao mesmo tempo, que eles criem crenças de fortalecimento, crenças de identidade, né? E de merecimento. Eu mereço ser amado. Meu pai, minha mãe me manda um oi, não está aqui comigo todo dia, mas me manda um oi, telefona para mim e me diz, né? Que eu sou amado, que eu sou importante. Isso não é blá blá blá. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Isso é treinar e educar um ser humano forte, com autoestima, com inteligência emocional, para viver os desafios que a vida vai mostrar depois. Né? Então, esses pequenos gestos, essa conexão profunda, principalmente na primeira infância, e tem até uma pesquisa que eu gosto muito de citar quando a gente fala em conexão, né, afetiva entre pais e filhos, que foi uma pesquisa de 2019, super recente, feita na Universidade de Harvard, em que os pesquisadores analisaram 2 grupos de pessoas. Eles analisaram aquele grupo que teve ali uma infância muito bem nutrida, né, com afeto, e o outro grupo que não teve todo esse, né, esse preparo, essa conexão. Então, a diferença foi assustadora em relação ao sucesso dessas crianças que hoje são adultas, né, em relação a problemas psicológicos, a sucesso na carreira, na própria vida familiar. Então, o diferencial foi a questão da conexão afetiva com os seus cuidadores, com os adultos de referências, com os pais, na primeira infância, ou seja, de 0 a 6 anos. Então, a infância é a base de tudo, né? A infância é a base de tudo na vida, né? Se a família é a base da sociedade próspera, de sucesso, alinhada, tem todos aí os adjetivos para dizer que a família é a base, eu digo que a família é a base da sociedade e a infância é a base de toda a vida do ser humano que vai viver nessa sociedade. Né? É verdade.
Muitas vezes, quando a gente olha para esse contexto, né, de se conectar com as nossas crianças, com os nossos pequenos, às vezes parece algo muito distante quando a gente olha para a nossa realidade, para o nosso dia a dia hoje. Mas Sim. isso a gente pode fazer nos momentos que a gente tem da própria rotina com as crianças. Como é que a gente Exato. pode fazer isso? Considerando a fase do desenvolvimento da criança. O que é que eu quero dizer também com isso? Vou tentar traduzir um pouquinho. Muitas vezes a gente esquece que a gente está falando com crianças, que a gente está lidando com crianças. E a gente espera que elas sejam adultos em miniatura. Exato. Que a gente explique tudo da forma como a gente está falando, por exemplo, com um colega de trabalho, que a criança alcance essa percepção ou essa linguagem. Quando, na verdade, a gente, enquanto adulto de referência, é que precisa entrar no universo da criança. E a criança, ela é do lúdico. A criança Exato. é de brincar. A criança aprende através do lúdico, né? Muito mais do que através de uma longa explicação sobre algo. E o que é que eu estou querendo dizer sobre isso? Por exemplo, muitas das dificuldades que eu recebo em consultório, né? Olhe, para tomar banho, dá um trabalho, fulano não quer tomar banho. Como é que a gente está conduzindo esses momentos com a nossa criança? Por que esse momento não pode ser um momento divertido para essa criança, já que o universo dela é lúdico? Isso é se conectar com a nossa criança também. Ai, vamos pegar, sei lá, o teu carrinho favorito. Vamos dar um banho nesse carrinho. Pega lá a esponja. Enfim, envolve a criança nessa rotina também. Exato. De uma forma que seja motivadora para ela. Sabe? Então, estou lá na rotina, muitas vezes o que é que acontece? As famílias acabam utilizando das telas, dos eletrônicos, para poder conseguir manter uma rotina ali onde, enfim, o tempo funcione para todas as atribuições que há. Mas será que essa criança não pode participar de muitos desses pontos que envolvem essa rotina? Eu costumo falar em várias lives quando eu faço falando sobre desenvolvimento, sei lá, a gente pode ter uma atitude lúdica, né? Que muito mais do que ter esses momentos grandiosos que a gente pensa, mas o meu filho precisa de momentos grandiosos, no nosso dia a dia, a gente consegue ter essa atitude lúdica com as nossas crianças? Então, tá lá no momento de preparar a refeição. E aí a criança fica lá sozinha, mas eu tenho que ficar de olho na criança. Vamos pegar um chapéu de cozinheiro, vamos fazer um Masterchef ali naquele momento, bora fazer com que seja legal para ela participar. Claro que a gente não vai dar, sei lá, uma faca para uma criança pequena para sair, se colocar em risco. Mas será que ela não pode escolher, poxa, qual é o pote que a gente vai botar essa salada? Escolhe, filha, a gente está trabalhando a autonomia, a gente está mostrando para ela que ela faz parte dessa rotina. Isso também é nutrir a nossa criança de afeto. Isso também conectar, é mostrar que ela é importante. Isso. É se conectar com ela e conectá-la com quem ela é, com as habilidades que ela tem. E fala muito desse processo de como ela vai olhar para si mesma e se reconhecer. Porque tantas palavras amorosas, né? O encorajamento, da mesma forma que esses pontos positivos, eles vão influenciar na forma como a criança se vê, se a nossa postura ela é mais autoritária, se nossa educação fala muito do lugar de muitas censuras, isso também vai ter uma influência na construção dessa autoimagem, né, dos nossos pequenos, das nossas crianças. Então, a gente pode se conectar com elas ao longo desse desenvolvimento e na nossa rotina, compreendendo que dentro dessa rotina, nem sempre a gente, de fato, vai poder ter aquele tempo grandioso para brincar com os nossos pequenos. A gente não está desconsiderando isso ou falando de um lugar idealizado. É entendendo o que é possível no nosso dia a dia. E o que é possível? Considerar o mundo da criança, né? Considerar a fase de desenvolvimento dela e entender que não são adultos em miniaturas e nos conectarmos com a linguagem da criança. A linguagem da criança é lúdica. Então, a gente precisa chegar até essa criança e alcançá-la. Não é a criança que precisa nos alcançar. Enquanto adultos, ela está se desenvolvendo muitas das habilidades dela. É a gente que precisa chegar até o universo da criança. Então, acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala de conexão. Para além
dessas outras questões. Um outro ponto que eu não me canso de ser repetitiva em relação a essas questões é a nossa presença com a nossa criança. Não é suficiente brincar. O que é que eu estou querendo dizer? Como assim, Camila? Vocês falam aí direto da importância do brincar e agora está dizendo que não é suficiente brincar. Peraí. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa ser uma presença interessada no que a gente está fazendo. Como você trouxe, né, na tua fala. Sei lá, eu tô ali me relacionando com a criança está falando e eu tô aqui no celular. Qual é a informação que a gente está passando para ela? O papo dela, a conversa não é interessante. Pode ser que não seja isso que a gente quer passar, mas a criança, principalmente porque ela está ali ampliando, aprendendo, desenvolvendo o seu repertório, ela vai considerar muito mais do que o que a gente fala. Ela vai considerar a nossa expressão facial, a nossa postura, o que a gente fala, mas como a gente fala também comunica muito para a nossa criança. Sim. Então, nesses momentos, a gente não precisa separar um tempo gigantesco na nossa rotina para estar ali junto das nossas crianças, mas a gente precisa estar presente e consciente e ser uma presença interessada nos nossos pequenos, nas nossas crianças. Então, quando a gente pensa em conexão, eu acho que esses dois pontos são muito importantes da gente refletir, que é a nossa atitude lúdica no nosso dia a dia e na nossa rotina e sermos essa presença interessada nesses momentos. Porque brincar por brincar pode comunicar coisas que não são o que a gente está querendo, né? Existe uma diferença no que a gente quer comunicar e o que chega para o outro. E as nossas crianças, elas vão considerar muito mais do que a gente fala. A gente pode chegar e dizer, ai, filho, eu adoro brincar com você. Mas se eu não estiver ali envolvida na brincadeira, a criança vai dizer, acho que eu não sou muito interessante aqui. Essa brincadeira, a mamãe, o papai, né? A tia não está gostando, né? Então, é isso. A gente ser essa presença interessada nas nossas crianças é um ponto muito importante. Principalmente, voltando, quando a gente pensa na autoestima das crianças, eu já disse lá no início da live, mas eu não me canso de repetir algumas coisas que eu acho importantes, né? A gente tem um papel muito importante. Por quê? Porque nós, figuras de referência, principalmente família, né? Eu falo a gente como figuras de referência como um todo, porque como você trouxe, profissionais, educadores, são figuras de referência porque têm um papel ali, exercem um papel na vida dessas crianças. Mas se a gente pensa na família, a família é o primeiro grupo social da criança. Então tem um peso muito grande. São esses primeiros mediadores na relação da criança com esse mundo, né? Além de ser as pessoas que estão ali passando valores. Enfim, então a forma como a gente se comunica com a nossa criança, a forma como a gente se conecta com elas, vai falar muito de como ela vai construir esse olhar para ela mesma, né? Então, a família ela é muito importante nesse processo, desse sentimento interno mesmo da criança se sentir amada, se sentir valorizada, se sentir validada nesse processo. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu não podia terminar essa live a gente sem trazer esses pontos, porque eu acho que são fundamentais na nossa relação com os nossos pequenos. Com certeza. E é a isso. conexão é tudo, né? Uhum. Eu tinha separado também uma partezinha prática para a gente pensar, certo, como é que eu acolho, né, esses sentimentos da criança, como é que eu facilito essa expressão de sentimentos das crianças, também num olhar mais prático, porque às vezes a gente fala e as pessoas dizem, sim, eu já entendi que isso é importante, mas como fazer? E aí eu fui dando exemplo, né, no dia a dia e tudo mais, focando nessa questão emocional da criança, e entendendo o contexto que a gente está hoje, tem muitas ferramentas que podem facilitar para que a criança se perceba. Porque, claro, a gente é o mediador da criança com o mundo. Nesse primeiro momento em que ela está se desenvolvendo, que ela está se percebendo ainda, né? Então, a gente precisa ser esse mediador. Então, para isso, a gente pode também utilizar de algumas estratégias. Eu gosto muito de orientar alguns pais, por exemplo, dentro de uma proposta de um cantinho da calma. Por exemplo, como ajudar a criança a perceber o que ela está sentindo e a se autorregular. Quem não conhece o cantinho da calma, não se preocupem.
que no final da live a gente vai falar um pouquinho sobre isso para eu poder deixar vocês também assistidos com relação a essa proposta. Mas o que é que significa o Cantinho da Calma? Simplesmente um lugar onde a criança pode se autorregular. Como é que a gente ajuda nesse sentido? Se a gente escolhe junto com a criança e constrói com a criança um lugar de referência para que ela possa se acalmar nos momentos em que ela estiver desregulada emocionalmente, que ela estiver com raiva, a gente não vai deixar de dar o espaço para ela e o direito dela sentir, porque as nossas emoções, elas são importantíssimas. E a raiva, eu sempre também costumo repetir, ela é um sentimento importantíssimo, embora muitas vezes as pessoas o coloquem como um sentimento ruim, negativo, mas muitas vezes é a raiva que nos impulsiona a sair de um lugar desconfortável, a fazer algo novo. Então, é um sentimento que a gente precisa validar como todos os outros. E aí, não é a gente deixar negar que a criança pode sentir, mas é validar o que ela está sentindo e dar a ela ferramentas para se autorregular, um lugar de referência para isso. Daqui a pouco a criança vai estar se percebendo como que ela está sentindo, o que ela está sentindo antes mesmo de chegar a uma desorganização. Então, essa é uma estratégia importante. As próprias bolinhas anti-estresse, eu ia trazer uma, porque eu gosto muito de fazer com as minhas crianças, mas eu acabei esquecendo de trazer do consultório. Mas a gente consegue fazer as bolinhas anti-estresse com materiais que a gente tem em casa, muitas vezes. Eu já fiz com arroz, com feijão, com farinha de trigo, sabe? Cada uma tem uma textura diferente, mas é um estímulo sensorial, onde a criança vai ali apertando, não só crianças, tá? Adultos também. Tem muitas empresas que utilizam isso também com seus funcionários, para lidar com a ansiedade, com o estresse do dia a dia. Então, é uma forma dessa criança se autorregular e se perceber também dentro dos seus movimentos e daquilo que está ali tirando ela desorganizando ela, né, emocionalmente. Então, são estratégias práticas que a gente pode ajudar, mediar a criança a identificar o que ela está sentindo e dar a ela possibilidades de se autorregular. E aí, chegando nesse momento, o que eu queria dizer para vocês, né? Se vocês têm interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o Cantinho da Calma, de saber como fazer essas bolinhas anti-estresse, quando usar, como usar com as nossas crianças, entendendo que todas essas estratégias são possibilidades. A gente não obriga a criança. Por exemplo, a criança está com raiva, vai lá para o Cantinho da Calma. Aí já se torna uma punição. E não é essa a proposta. Aí já é cantinho do pensamento, né, Camila? Não é cantinho do pensamento. Esse daí, na minha prática, está em desuso. Isso mesmo. Então, são estratégias para acolher nossa criança. Se vocês têm interesse em receber, né, um material que fala sobre isso, o que é que vocês fazem? Vocês tiram print da gente agora e marca nós duas que a gente envia para vocês, tá? A gente pode dar um tempinho para que vocês façam isso, porque aí eu mesma envio para vocês esses materiais que falam sobre essas estratégias. É isso. Vamos dar um tempinho. Enquanto isso, me contem, vocês têm alguma pergunta, querem comentar algo aí no chat? Fiquem bem à vontade, tá? Enquanto isso, se você quiser, Gisele, você pode dar mais uma mensagem, falar um pouquinho mais, aprofundar. O que é que você queria deixar de mensagem para o pessoal que está aqui junto da gente hoje? Tá certo. Bom, dizer que eles peçam ajuda, né? Não fiquem sozinhos nesse mundo da parentalidade, dessa jornada que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Por mais que às vezes vocês tentam, né? De todas as formas, às vezes erram, eu quero acertar. Nesse mundo da parentalidade vai ter erros e acertos. Mas o que é importante é ter a consciência de não errar nos mesmos erros, né? E seguir em frente, buscar conhecimento, sim, é preciso buscar novas formas para educar no século XXI. Tudo está mudado, tudo mudou, né? A gente estuda para ser professor, para ser psicólogo, para ser médico, para ser todas as
profissões, a gente estuda. E por que não estudar para ser pai e mãe? É preciso, sim. Hoje é preciso. Se você quer educar o seu filho, né? É autoconsciente, com habilidades socioemocionais, com habilidades de vida, com autoestima, né? Elevada, fortalecida, filhos encorajados, filhos que não vão ter medos de enfrentar o mundo, você precisa buscar conhecimento. Só que primeiro você vai ter que buscar conhecimento para conhecer a si mesmo primeiro. Perfeito, Começa perfeito. com você, porque aquilo que você quer no seu filho, que o seu filho mude comportamento, isso e aquilo, primeiro você vai ter que se entender o que está acontecendo na sua casa, na dinâmica da sua casa. Será que você não está aí trazendo alguma coisa da sua própria infância, que também é algo muito importante, não é nosso tema, né, falar sobre isso, mas isso é algo que não tem como a gente fugir. Tudo começa. A transformação que você quer ver no seu filho começa primeiro em você. E como que você busca essa transformação? Buscando conhecimento, autoconhecimento, ressignificando algumas memórias que você tem da sua própria casa, da sua própria família, da sua própria infância, né? Ressignificando isso. E o que é esse ressignificar? Dando um novo significado para tudo que você viveu, né? Perdoando quem precisa perdoar, liberando quem precisa liberar. E tomar decisões a partir daqui para frente. Porque você tem uma família que é responsabilidade sua. E você vai dar conta, você consegue, né? Você tem toda aí ajuda, mas você precisa pedir. Tem muitos profissionais, nós estamos aí, a gente tem todo, né? Tem muitas informações gratuitas, informações pagas, tem apoio, tem pessoas que para te ajudar nessa jornada que não é fácil, mas é possível, tá bom? E que não se cobre, também tem muita autocobrança ao mesmo tempo, né? Tem muita autocobrança, então não se cobre. Busque fazer o seu melhor sempre, né? Ah, eu não consigo entrar nessa onda aí de fazer tudo isso que essas educadoras falam. Mas faça o que é possível para você, porque você vai conseguir sim, tá bom? Eu gostaria de deixar uma mensagenzinha que está no meu capítulo, posso? Claro, fica à vontade. Vou contar aqui rapidamente, vou ler um pedacinho, porque eu amei muito quando eu pensei, imaginei, né? Pensando aí nos momentos em família, né? Os momentos que os filhos passam com os pais. Então, eu vou dizer para vocês aqui, para que vocês nunca possam esquecer, tá? Então, vamos lá. Abre aspas. Lembre-se que a melhor forma de educar filhos é, antes de tudo, sermos bons e sábios adultos. Assim como as estrelas seguem incansavelmente suas jornadas, unidas entre si, refletindo luz por toda a eternidade, desejo que os seus ensinamentos e os momentos vividos com os filhos sejam memoráveis e que o seu brilho reflita neles, mesmo quando você não puder mais estar por perto. Porque seus filhos vão crescer, vão criar asas e vão voar muito longe de você na maioria das vezes. Então, que eles possam levar esse brilho, né? Aqueles momentos marcantes, aquelas memórias significativas que eles viveram com você, que eles possam carregar tanto no coração quanto, né, na mente deles, tá bom? Eu também agradeço, Camila, por essa oportunidade. Não sei se eu já posso agradecer, né? Mas vou aproveitar o momento de fala e já agradecer nessa oportunidade. Gostei muito de estar aqui. Também agradecer o pessoal, né, que nos acompanhou. E estou aí à sua disposição, para a gente, né, continuar conversando, ajudando as famílias, né? Trazendo informações, trazendo orientações e também agradecer a todos pela presença aqui na nossa live hoje. Bom, muito obrigada mesmo, foi um prazer. Você trouxe, né, essa perspectiva da gente enquanto adulto também se olhar, e no meu capítulo eu falo um pouco sobre Sim. isso, né? Eu trago que muito do que a gente encontra na nossa vida adulta hoje como uma dificuldade, fala muito da nossa criança interior também, de coisas que não foram bem resolvidas lá na infância. Por isso a importância de olhar para essa infância, mas também a gente se trabalhar. Para quê? Para que a gente não reproduza padrões que não são saudáveis com as nossas crianças, para que a gente identifique o que é que não está legal com a gente, para não repassar, não reproduzir na nossa educação também com os nossos pequenos, né? Então, você estava falando, eu lembrei. Até tentei achar aqui rapidamente qual foi o trecho
mas não encontrei. Mas eu falo também sobre isso porque é um olhar importantíssimo. Quando a gente Necessário. trabalha com crianças, quando a gente estar ali como uma figura de referência para os nossos pequenos, o ponto de partida é olhar principalmente, inicialmente, para a gente. Não só quando a gente está com as nossas crianças. Isso é um exercício para a vida, né? Mas principalmente quando a gente está num lugar de uma figura de referência para os nossos pequenos, existe uma responsabilidade conosco e também com eles, né? Nesse nosso olhar para a gente mesmo. Um outro ponto que você traz, que eu achei importante frisar, é essa questão da autocobrança, que isso vem com a maternidade, na maternidade de uma forma muito intensa. E muitos autores falam sobre isso, que as mães, por exemplo, que buscam a perfeição, elas acabam se frustrando muito mais. Por quê? Porque essa é uma meta que você não vai alcançar. Nós somos humanos, nós vamos errar. Então, é muito melhor que a gente olhe para o desenvolvimento das crianças, conheça sobre o desenvolvimento das crianças, porque aí a gente não foca sobre o que sobre errar ou acertar, mas a gente foca o que é importante para os nossos pequenos. Isso é um caminho muito legal. Quem perguntou sobre o material, tira o print, marca a gente, que eu vou enviar, né, esse material que eu falei. Para comprar o livro, seguidores de Gisele, falem com ela, que ela ainda tem algumas unidades lá. Sim. Meus seguidores, falem diretamente comigo, que eu também ainda tenho algumas unidades. Essa obra tá lindíssima. Posso dizer, porque estou lendo, inclusive. Sou uma das coautoras, com muito orgulho. Fiquei muito feliz de participar dessa obra e dessa oportunidade, né, de conhecer outros profissionais de lugar. Quando que eu ia conhecer a Gisele, gente? Gisele de Mato Grosso. Essa obra me proporcionou isso. Eu aqui de Recife, longíssimo. Mas, assim, um prazer, uma honra participar de uma obra com tantos olhares plurais e cuidadosos para o desenvolvimento da criança, né? Inventei essas lives aqui para que a gente possa ir se conhecendo também um pouquinho mais, para também nós, termos conhecimento de um pouquinho mais das pessoas que compõem essa obra, que está riquíssima, né? Eu acho lindo, inclusive, esse subtítulo do nosso livro, né? Como criar filhos emocionalmente fortes e preparados para o mundo. Gente, qual é o adulto de referência que não deseja isso para as crianças, né? Então, assim, é isso. Agradeço muito a vocês que ficaram com a gente até agora. Agradeço também, Gisele, por ter aceito esse convite e dizer que sou uma admiradora do seu trabalho. Adorei, inclusive, o capítulo que você escreveu. E para o pessoal que está aqui na live, amanhã tem mais. Amanhã, às 8 horas também, vou estar aqui com Nanda Oliveira e Célia. A gente vai falar justamente sobre disciplina e afeto, aprendendo e desenvolvendo com a afetividade, que é o foco do nosso livro, né? Refletir, ó, não é muito que a criança, bom. a gente pode e a gente deve dar limites, mas com afeto. Com amor, com afeto, isso é super possível. Ó, a Nanda tá aqui, ó, junto com a gente. Ela tá Amanhã aí. a live é com ela, essa maravilhosa também. E é isso. Então, eu queria agradecer muito a vocês e se conectem com as suas crianças, né? Tenham momentos prazerosos na rotina de vocês. Uma atitude lúdica é muito mais rica do que a gente tá procurando 1 milhão de estratégias para propor passeios mirabolantes. Se conecte no dia a dia com a sua criança interior primeiro, para poder estar ali disponível e ser essa presença interessada para os pequenos de vocês. E é isso. Tu tens mais alguma coisa que tu queiras trazer? Não, é só agradecer mesmo e esse lembrete. Conecte com seu filho todos os dias. Nutre, né, as emoções, a autoestima dessa criança. Lembre-se, ao deitar ou ao acordar. Não importa o tempo, importa é a sua presença, a sua atitude lúdica. Adorei os termos, os seus conceitos. Até anotei aqui.
Achei muito legal. Atitude lúdica, presença, como é que você falou? Presença, Interessada. presença interessada. Ai, é isso, é isso. A criança, ela precisa disso. Da presença do papai, da mamãe, do adulto importante para a vida dela. Todos os dias, seja pouco ou seja muito. Aquilo que você consegue dar, né? É Vai, isso. vai favorecer. Essa questão da presença interessada, eu ouço muito nas supervisões, né, de casos. A minha supervisora, ela traz muito que a gente, por exemplo, enquanto profissional, a gente precisa ser essa presença interessada. E da mesma forma eu trago na relação das crianças com seus pais, né? A gente, enquanto adulto de referência, precisa ser essa presença interessada, estar ali, estar presente, consciente com as nossas crianças. E o livro Disciplina e Afeto traz muito esse olhar para essa relação das crianças com os pais. Então, quem tem interesse, quem quer conhecer um pouquinho mais, seguidores da Gisele, falem com ela. E meus seguidores, falem comigo aqui no direct, que eu dou mais informações. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco aqui nessa noite de hoje. Amanhã tem mais. E foi um prazer, Gisele, conhecer um pouquinho mais da sua prática e dividir esse momento com você. Muito obrigada, viu? Prazer todo meu, querida. Gratidão, viu? Gratidão a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.